Atenção, o vídeo a seguir não contém nenhum spoiler sobre o final da série, então podem assistir de boa. De noite e de dia é só alegria, a escolha é sua! The Amazing Digital Circus, conhecido no português como O Incrível Circo Digital. Essa é uma série de animação criada por Guzziworks e produzida pela Glitch Productions, um estúdio de animação independente. Essa série conta a história de Pomni, uma mulher que, após por um headset estranho, foi parar em uma realidade bizarra com outros 5 humanos comandados por Kane, uma inteligência artificial, que eu vou abreviar por IA, por preguiça, que é completamente maluca. Enquanto eles lidam com as aventuras de Kane, eles tentam lidar com seus traumas, que, diferente de seus nomes, insistem em continuar atormentando eles, o que pode resultar na transformação deles em um monstro sem nenhuma consciência que vagará pelo circo para a eternidade. Bem, é essa a premissa dessa série de 8 episódios e que chegará ao fim no dia 4 de junho deste ano, em um lançamento especial para os cinemas. Então, eu vim aqui resumir esse bagulho para vocês se prepararem para o tão aguardado final desse show. O episódio 1 começa com Kane e Bolha, uma outra IA, apresentando o circo em uma música. A música apresenta os personagens humanos presos naquele mundo, sendo Jax, um coelho que gosta de atormentar os outros, Agatha, uma boneca de pano que parece a Emília e é super boazinha, Gengo, uma fita com 2 máscaras, uma máscara feliz que quebra super fácil e uma máscara triste que nunca quebra. Temos Zubo, uma personagem que parece um boneco de montar. Na verdade, ela é basicamente isto, e também é super ranzinza. Também temos King, uma peça de xadrez, sendo a peça do rei e é maluco das ideias. Quando você olha para esses personagens, você pensa que só são personagens rasos, mas na verdade eles vão evoluir muito ao longo da série, e suas aparências, que parecem serem apenas estranhas, no final vão ter um significado bem mais profundo. Mas voltando para o episódio, do absoluto nada, no meio da música aparece uma mulher com um avatar de bobo da corte. Kane fica super feliz, pois aparentemente essa mulher é um novo humano. A mulher diz que colocou um headset estranho e veio parar nesse lugar. Enquanto isso, ela tenta desesperadamente tirar o negócio da cara, mas falha. A única coisa que ela consegue tirar é o próprio olho. Aliás, vou interromper a narrativa rapidinho para explicar algo para vocês. Esse circo digital é basicamente um jogo. Ele conta com a presença de NPCs, que já eu explico sobre, bugs como esse em um bloco buga no chão e gráficos mal renderizados. Caraca, eu tô ruim pra ler roteiro hoje, hein? Começa a comida aqui. Mas voltando para o episódio, a mulher começa a estranhar tudo, as aparências estranhas e o próprio local. E ela acaba soltando um palavrão, que é censurado, pois o Caim não aceita esse tipo de linguajar. E todo palavrão que entra dentro do circo é censurado, por isso mesmo funks não existem lá dentro. A mulher pergunta como que sai dali, mas recebe a péssima notícia que não dá para sair. Caim então começa a mostrar o circo para a mulher, inclusive o Void, que é basicamente uma área sem nada. Vou dar um exemplo. Você está jogando algum jogo e sem querer você vai para a estratosfera e teve que reiniciar para continuar o jogo. Então, o Void é basicamente isto. Mas aqui não tem o botão de reiniciar, só tem o de desligar, que significa morte ou abstração. Mas eu falo desse conceito depois.
Logo depois, o Caim comenta que ele observa tudo e todos por seus olhos, ou seja, ele é o irmão grande. A mulher acaba vendo uma porta de saída, mas Caim comenta que devem ser apenas alucinações digitais. Apesar da mulher insistir que não, Caim pergunta o nome da mulher, mas ela não se lembra dele, pois afinal todo mundo que entra lá dentro esquece da maior parte da vida. Mas de vez em quando certas coisas voltam à tona na mente deles. Caim então decide pôr um novo nome à mulher, sendo Pomini. Após Caim ver que Pomini ainda está desanimada, ele propõe uma aventura. Agora eu vou explicar 2 conceitos. Primeiro, o conceito de abstração. Esse conceito é basicamente a morte. Pois se os personagens perderem totalmente a sanidade, eles viram esse monstro feito de glitch. Para quem não é nerd, glitch é basicamente um tipo de bug. E o monstro fica sem memória e vagará pelo circo para sempre. Mas o Caim normalmente coloca eles no porão, pois podem representar perigos aos humanos. Aliás, conforme a série passa, a gente vai explorar muitas pessoas que já abstraíram. Agora eu vou explicar o conceito de aventura. O Caim normalmente faz várias aventuras, justamente para os personagens não abstraírem. Mas voltando para o episódio, Caim cria uma aventura chamada Reúna os Grossmas. Bolha, sendo um negócio maluco que ele começa a falar um monte e Caim simplesmente estoura ele. Mas fique tranquilo, igual William Afton, ele sempre volta. Mas, voltando para a aventura, eles precisam impedir os Grossmas de roubarem tudo do circo e entregarem para a Rainha Grossma. E, como Zubul é um amontoado de peças, eles roubam ela também. Então, eles decidem se dividir em equipes. Kinger e Gangle, que são os mais mentalmente estáveis, vão resgatar Zubul. Já Jax, Agatha, vão levar Pomini para conhecer Calfumo, um amigo dele sendo um palhaço. O trio Missão Visitar Palhaço começa a passar pelo corredor dos quartos, e aliás dá para ver vários quartos com xizinhos, que são os quartos dos abstraídos. Aliás, Agatha comenta que eles não precisam dormir e nem comer, mas eles fazem isso por prazer. É tipo quando você tá rolando o feed do Instagram e fica com inveja de outras pessoas que você nem conhece, pois elas parecem ter uma vida super melhor que a sua, e você começa a se achar um idiota paulista que está totalmente abaixo das outras pessoas e... Acabei. Então eles finalmente chegam ao quarto do palhaço e descobrem que ele abstraiu, por ficar louco por uma saída, assim como o Pomni. Então Jack sai correndo super rápido, estilo Looney Tunes, Pomni foge e Agatha toma uma porrada e fica agonizando enquanto buga na parede. Enquanto isso, a dupla mais mentalmente estável que existe conseguem descobrir para onde os Grossmas levaram Zubul. Jax aparece e diz que Calfumo está ótimo, o que é totalmente verdade. Vocês viram bem como estava a sanidade dele. Depois disso, Jax usa o Kinger como pino de boliche e eles entram no buraco, que na verdade é um ninho de Grossmas. Enquanto isso, a Pomni vai ver como o Agatha está, e ela tá toda arrebentada, parece minha mãe quando volta do trabalho. Agatha sugere que Pomni vai encontrar Caim, para ele consertar ela e arrumar o que fazer com o Calfumo. Então Pomni vai procurar a dentadura ambulante, e ela vai procurando de porta em porta e percebe que o circo é super bizarro. Tipo, olha esse amontoado de carrosséis, pelo amor de Deus. Mas ela lembra que tem um monstrengo à solta, então ela vai se esconder. Do outro lado, o nosso trio está conversando com a horrorosa Rainha Grossmas. Ele encontra Zubul. Kinger tenta resgatá-la, mas suas mãos flutuantes o impedem de tal feito e ela é engolida. E Kinger perde as mãos. Voltando para Pomni, ela simplesmente encontra uma porta de saída. Mas o porquê da porta estar ali só vai ser revelado no episódio 8. Então,
Por enquanto, vamos fingir que a porta é obra do Caim. Mas, na verdade, a porta dá em um outro escritório, que dá em outra porta, que dá em outro escritório, e é quase um loop. Do outro lado do circo, a Rainha Grosma está dando um discurso mequetrefe e do nada o Calfumo cai em cima dela. E olha, o bumbum dela é outra boca. Calfumo espanca ela e ela cospe Zubul e as mãos do Kinger. Ou seja, Kinger voltou a ter mãos! Enquanto isso, o quarteto foge do ninho. Enquanto isso, Pomni continua naquele loop e quando ela abre a última porta, ela vai parar no Void. Mas Caine recebe um aviso e consegue resgatá-la. Caine coloca o Calfumo no porão e conserta a Hagatha. E, por eles terem completado a aventura, eles ganham um banquete. E o episódio termina com Pomni à beira da loucura, o povo conversando no banquete e essa trilha sonora impecável. E cara, se você nunca viu pelo menos essa cena e essa música, ou você é um velho com mais de 60 anos, ou você não fica vendo muita internet. Mas é assim que o episódio acaba. Seis meses se passaram. O episódio 1 foi um sucesso e atualmente conta com mais de 400 milhões de views. Mas antes de resumir o episódio 2, vou ter que explicar o conceito de NPCs. NPC significa Non-Playable Characters, não sei pronunciar. Traduzido para o português como personagens não jogáveis. São basicamente personagens controlados por uma IA. Por exemplo, imagine que você está jogando, sei lá, Sonic, e aí aparece um personagem. Você pode conversar com ele, você pode matar ele, você pode olhar para ele e ele vai ter uma IA para isso. Se você conversar com ele, provavelmente ele vai ter mensagens pré-programadas. Se ele se mexer, ele vai ser programado para andar por alguns locais. Ou ele vai ter controle próprio e provavelmente vai bater a cara na parede. Mas é basicamente isto. Agora vamos para o episódio. O episódio começa com Pomni tendo um pesadelo que ela abstraiu. E nesse pesadelo percebemos que ela não confia muito no pessoal do circo. Mas até o fim desse episódio ela vai aprender a confiar neles. Caine reúne todos para contar sobre sua nova aventura. Existe um reino feito de doces e alguns bandidos roubaram a importantíssima calda de panqueca. Então nossos protagonistas vão ter que prender esses ladrãozinhos de meia boca. Bolha fala um monte de palavrão porque ele é louco. Zubul não vai para a aventura porque ela não quer e nunca quer. E os protagonistas atravessam um portal que leva eles para a aventura. E Caim oferece um cachimbo de bolhas para o Bolha. E Bolha diz que ele está tentando parar. Isso mesmo, sejam como Bolha, diga não às drogas. ProErd é um programa. Eles são levados até a rainha por esse bicho que provavelmente é inspirado em um animal pré-histórico. Eles ganham um caminhão de guerra para irem até os bandidos e ganham a chave do reino, que, por algum motivo, deixaram na mão de Jax. Na verdade, deixaram na mão de Hagatha, mas Jax roubou. Burros, rainha, sua idiota! Jax vai dirigir, mas como a buzina é fraca, ele coloca Gengo, que parece ter um pouco de medo de dirigir. E lembrem disso, vai ser muito importante no futuro. Do outro lado, vemos o trio de bandidos. Eles são crocodilos. Mas o único que importa para a gente é este, Gamigu. Eles percebem que o pessoal do circo está atrás deles e então eles começam uma perseguição nível Velozes e Furiosos. Pam, 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 pam. Espera aí, essa música é de Missão Impossível. No
final da briga, o caminhão dos protagonistas cai em um rio de chocolate. Enquanto isso, o caminhão dos bandidos, onde Pomni também estava, buga na parede e Pomni e Gummy-Goo caem para fora do mapa. Mas ao invés de eles irem para o Void, eles vão para outro lugar. Eles foram para a área de teste. Em certos jogos existem essa área, que normalmente não é para ser acessada pelos jogadores. E nessa área pode conter alguns modelos do jogo, inclusive dos NPCs. Então, Gummy-Goo simplesmente encontra seu modelo. Logo ele começa a ter uma crise existencial, porque, a vida dele foi uma mentira pré-programada para as pessoas usufruírem. Ele é apenas uma peça desse sistema bem maior do que ele. Enquanto isso, nossos protagonistas são presos do rio. Então eles encontram Caramelo, um monstro de chocolate que se alimenta de doces e foi banido do reino por comer vários cidadãos deliciosos. Então Jax faz uma troca. Ele vai liberar o Caramelo para o reino. Falei que não era boa ideia deixar a chave com esse perna longa roxo. E em troca o Caramelo vai ajudar eles a pegarem os bandidos. Mas o caminhão dos bandidos simplesmente cai dos céus. Então, missão cumprida. E agora é só entregados para a princesa. Enquanto isso, Pomni conversa com Gummy-Goo. E ela acalma ele e convida ele para ir morar no circo com ela. E durante a conversa descobrimos que Pomni finalmente aceitou que o circo é sua nova casa. Eles conseguem bugar o caminhão e conseguem voltar para o mapa. E sem querer matam Caramelo caindo em cima dele. Eles passam pela princesa que acha que eles vão executar o Gummy-Goo e Jax deixa o portão aberto. E Caramelo, que não morreu, basicamente mata todos. Assim que eles chegam no circo, Caim simplesmente mata Gummy-Goo na frente da Pomni. Pois, segundo ele, algo de muito errado pode acontecer se ele confundir humanos e NPCs. E Pomni surta. Zubo aparece depois do episódio inteiro desaparecida e ela convida todos para o velório de Cálfamo, que foi postergado por causa da chegada de Pomni. E lembra do que eu falei no início do episódio sobre Pomni não confiar muito no pessoal do circo? Então, durante o velório ela percebe que o pessoal do circo é gente boa, e isso fecha o arco dela nesse episódio. Tem uma coisa que vale ressaltar. Jax não foi ao velório. Isso vai ser muito importante no futuro. Aguardem. Os nossos protagonistas estão vendo como eles ficam sem respirar, pois cada um assume uma forma. Pomni fica mudando de cor, Kinger começa a brilhar, Jax não fala porque sim, Agatha fica com o cabelo espetado, as máscaras da Gangle giram e Zubo endurece. Lembrem dessas habilidades, pois elas vão ser importantes. Kaine chega com uma nova aventura, o mistério da mansão Mildenhall. Eu não sei pronunciar, vou falar Mildenhall, porque é assim que eu falo. O objetivo dos protagonistas é simplesmente descobrirem os mistérios da mansão. Bolha fala ao contrário. E Zubo sai correndo, pois ela não quer participar. Ela nunca quer. Eles chegam na mansão. Eles começam a ouvir risadas e um bichinho chamado Fantasminha, nome criativo, hein? Ele aparece e Pomni perde os olhos em um susto. Fantasminha fala para eles escolherem por qual porta passarem, a porta comum ou a assustadora, mas Jax simplesmente aspira o fantasma. Jax taca a máscara de Gangle na porta assustadora, Kinger vai buscar a máscara, mas sem querer puxa Pomni e os dois caem na porta assustadora. Então os três vão na porta do bem.
Sou chato pra caramba. Caim faz uma terapia com Zubul para ele descobrir o porquê ela não quer participar das aventuras. Porém, Caim só fica falando das aventuras, sendo que esse não é o problema de Zubul. Do outro lado, acompanhamos Pomni e Kinger. Eles acompanham por uma gravação a história de Barão Theodoro Milderhall, um homem que amava caçar. Mas tinha uma criatura que ele queria muito caçar. Era algo maligno, mas ele nunca conseguia. Quando ele colocou a cabeça da criatura como troféu na parede, a criatura que não havia morrido voltou para tomar o que ele foi tirado. E no fim da fita, ele diz para ninguém, em hipótese nenhuma, tirar os olhos da criatura. Coisa que Pomni e Kinger fizeram. E do nada tudo fica apagado e agora eles precisam ir para o elevador. Mas do nada o bicho aparece atrás deles e dá um gritão. Eles correm para o elevador, mas Kinger fica admirado pela boca do bicho e fala: "Como você é linda, meu amor." Mas antes dele ser devorado, Pomni puxa ele para o elevador, mas simplesmente o elevador cai para baixo. Do outro lado, durante a terapia, Zubul revela que o problema dela é seu corpo, ou seu corpo ser montável, aquele que é o problema. Ela não consegue se sentir confortável, mas óbvio que Caim não entende. E Zubul diz que ninguém gosta das aventuras dele. Agatha é boa demais para falar, Jax é um babaca, Gengo é muito tímida e Kinger é biruta. E Pomni sempre volta traumatizada e não consegue falar. Mas Caim surta, pois se ele não é bom na única coisa que ele faz, ele é ruim em tudo. Mas o Bo coloca a cabeça do Caim no lugar certo antes que tudo quebre. Voltando para Pomni e Kinger, eles caem do elevador e vão parar numa adega e encontram o corpo do homem caçador. Durante a fita, ele revela que atirou na esposa por confundir ela com a criatura. Então agora ele está sozinho naquele local, com apenas a sua alma para proteger. Eles pegam a arma do cadáver para se protegerem e do nada a criatura aparece junto com seu corpo decapitado. Mas Kinger usa uma arma para se proteger e eles matam a criatura. Mas, na verdade, a criatura é um anjo de Deus. O homem estava no inferno e agora ele vai fugir e pôr os corpos dos dois no inferno por matarem o anjo. Então eles vão para o inferno. Enquanto isso, Agatha e Gengo estão tomando um chá, enquanto Jax está amarrado, porque, sei lá, ele vai fazer alguma coisa ruim se for solto. Elas conversam com a falecida esposa do homem e então eles completam a rota pacifista, mas eles ainda precisam esperar os outros dois. Pomni começa a surtar porque, eles estão literalmente no inferno e eles exploram o inferno. Eles vão ter que passar pelo pátio dos condenados para escaparem. Mas eles têm que passar sem respirar e Pomni vira um monstro por passar respirando. Mas Kinger consegue tirar as almas condenadas do corpo de Pomni. Ela começa a surtar porque Sempre a aventura acaba do mesmo jeito. O Caim sempre traumatiza ela. Kinger começa a acalmar ela. Pomni pergunta por que ele vem ficando menos biruto ultimamente. Bom, a verdade só vai ser revelada muito tempo depois. Mas o Kinger é muito sábio e é quem está no circo há mais tempo e a escuridão faz ele ficar normal, mas ele fica biruta na luz. Kinger conta a história de sua esposa que foi para o circo com ele, ou seja, web namoro. Brinks, eles já se conheciam. Quando a esposa dele enlouqueceu, mesmo abstraída, ela não atacou ele. Por isso, quando ele viu a boca cheia de olhos e falou aquilo, ele lembrou da esposa. Depois de um desabafo dos dois, eles começam a atravessar juntos pelos pátios dos condenados. E eles passam sem respirar. Ou seja, aquela cena no início não foi tão inútil. Eles chegam ao fim e encontram os outros e vemos que o Kinger, infelizmente, já ficou biruta de novo. E o episódio acaba com Pomni vendo Kinger indo para seu forte de travesseiros. E agora entendemos por que ele fica
lá. O forte é o único lugar totalmente escuro, por isso ele nem sequer usa seu quarto. Ai, que vontade de comer um Big Mac! O episódio começa com Agatha ensinando o Gangle a jogar softball, mas como o Jax é o rebatedor, ele simplesmente quebra a máscara feliz de Gangle, como sempre. Mas o Bo aparece e dá uma máscara nova para Gangle, uma feita de plástico, então Jax não vai quebrar ela tão fácil. E só nessa parte já dá pra ver que Zubul e Gangle têm uma amizade bem forte, e isso só vai progredir ao longo dos episódios. Cain aparece com uma nova ideia de aventura, mas ninguém curte a ideia. Então ele dá uma olhada na caixa de sugestões, e ele escolhe uma aventura de Gangle, em que eles vão ter que passar um dia trabalhando na rede de fast food Spuds, e Gangle vai ser a gerente. Ou seja, Jax está lascado. Além disso, Gangle revela um pouco do passado dela e diz que ela já trabalhou em fast food. Ô, Gangle, me proporciona um Big Mac aí, hein? Zubul não quer participar e diz que vai meter o pé, mas Kinger, do jeito biruta dele, fala que ele vai trocar de lugar com Zubul, então ela vai ter que participar. A aventura começa bem normal, cada um tem uma função. Pomini no caixa, Gangle a gerente, Agatha e Zubul fazendo hambúrgueres e o Jax, sei lá o que ele tá fazendo, jogando a Agatha na fritadeira elétrica. Mas Gangle conversa com Cain e ele vai preparar uma bela de uma punição para quem não trabalhar direito. Ou seja, Jax se ferrou de novo. Do nada aparece esse cara feito de bolas. Agatha reconhece ele. Ele é o Orbsman. Ele é de outra aventura. Ou seja, Cain reutiliza os NPCs. Lembre disso que vai ser importante. Depois de Orbsman aparece um PNG sem corpo, pois o Cain tá com preguiça. Assim como eu para fazer a lição de casa de matemática. E ela pede um molho idiota. É um molho que eles têm lá e basicamente deixa a pessoa idiota. E eu acho que é claro que isso é uma referência às drogas. Agatha, enquanto isso, faz o sanduíche da moça e ela, sem querer, espirra o molho idiota no seu olho. E fica mais biruta que o Kinger. Durante uma conversa entre Zubul e Jax, Zubul revela que está trabalhando porque ela não quer que Cain castigue ela. Jax diz que ele não vai machucar ninguém, mas Zubul diz que ele só se segura por gostar deles. Lembrem disso, pois vai ser importante. Mas só digo uma coisa, Zubul estava certa. Ei, você, lembra do Gamigo do episódio 2? Então, Cain reutilizou ele. E Pomini ela fica apaixonada. Enquanto Agatha diz que quer que os outros flertem com ela, pois ela está doida, Gangle dá uma bronca em Pomini, pois segundo Gangle ela está deixando os clientes desconfortáveis. Mas Pomini pergunta se o trabalho não pode esperar, até porque aquilo não é real. E Gangle pergunta se então sua autoridade não é real. E ouvimos o som de algo rachando. Por fora não parece ser a máscara, mas por dentro eu já não sei. Mas realmente, um dia a máscara cai. E esse dia está chegando. Gangle tenta dar um incentivo de trabalho para Jax, um bem estranho para falar a verdade, e nele descobrimos um pouco da história de Gangle. Ela queria ser quadrinista para lançar sua própria HQ inspirada em mangá, mas ela teve que desistir disso para trabalhar no McDonald's. Ronald, seu assassino de sonhos! Podemos ver que Gangle está meio maluquinha e força Jax a olhar para a tela. Enquanto Agatha está meio fora de si, ela revela que era fazendeira e fazia aulas de danças. E, sem querer, Agatha diz que Gangle é irritante com a máscara feliz. E ouvimos novamente o barulho da máscara quebrando.
Gengon começa a ficar triste. Jax não vê a hora de ir embora e Zubo está sobrecarregada, pois Agatha virou uma imprestável. Menina, você tá bêbada, né? Pode crer. A noite chega e vemos que Gengon está totalmente triste. Vemos que sua máscara está quase quebrando por dentro e ele está parando de sentir emoções felizes. Isso é uma ótima analogia, mas estou com preguiça de explicar. Jax vai embora e enquanto os outros trabalham, Gengon fica parada triste. Pomni decide se oferecer para fechar a loja, porque a Gengon está parecendo um cachorro triste, porque você não brincou com ele de cabo de guerra, sendo que você não tá com mãos boas para fazer isso, porque você teve que fazer a maldita lição de casa de matemática e você teve que escrever muito por algum motivo, sendo que matemática nem é de escrever. Tá, onde que eu tava mesmo? Quando Gengon sai da loja, ela joga a máscara feliz para longe e ela percebe que está feliz, pois no final ela só estava se escondendo atrás de uma máscara. E essa é a reflexão do episódio. E a partir desse episódio, a Gengon vai estar bem mais feliz, pois ela percebeu que não são as máscaras dela que vão definir sua personalidade. Mas logo em seguida ela é atropelada por um caminhão e toma uma bronca do Caim. Guardem essa informação do caminhão, ela vai ser bem importante no futuro. Eu sou um chefe. E o episódio acaba com o Zubo convidando o Gengon para ficar com a turma. Mas Gengon, cadê o meu Big Mac? Percebeu como o título do episódio decaiu de criatividade de um para o outro? Então, assim como a criatividade de Caim, os títulos dos episódios vão decair, ou seja, os títulos basicamente representam como Caim está. E olha o título do episódio 8, acho que algo vai acontecer com Caim. O episódio começa com o pessoal voltando de uma aventura que ninguém gostou, nem a Agatha gostou. Zubo usou a Caim e podemos ver que ele não está gostando nem um pouco dela. O Caim sugere várias aventuras e ninguém acha legal. Então o pessoal sugere que ele faça mais ideias da caixa de sugestão. Então ele vai fazer uma rodada relâmpago com todas as aventuras. Se eles não gostarem, eles poderão pular. E também terá um sistema de votação. A primeira aventura é do Jax, que não vale a pena comentar, pois nada é importante. A única coisa que acontece é que Jax vira vegano por causa de uma votação. A segunda aventura também é do Jax, que também não precisa comentar, só tem uma piadinha política no meio. E a terceira aventura é de Gengon, e nada acontece também. A quarta aventura é de Kinger. Dá para perceber isso pois é no escuro da noite e tem vários insetos, coisa que a esposa dele gostava. Durante uma conversa, Pomni pergunta a Jax se ele tem algum amigo de verdade, e Agatha diz que ele não tem mais, o que deixa Jax bem bravo. Lembrem que isso vai ser importante no futuro. Caim começa a ficar desesperado, pois eles parecem estar gostando mais das aventuras da caixa do que a deles. Então Bolha, no auge de sua inteligência e mente instável, fala para o Caim se matar. Deixa que o King faz. A quinta aventura é de Zubo. E ela é um bartender e é uma aventura bem tranquila. Cada um fala da sua história. Pomni já foi contadora em um supermercado e no tédio explorava lugares abandonados. E depois encontrou um headset e veio parar aqui. Zubo fazia drinks e tatuagens. Jax fala nada com nada. Gengon a gente já sabe a história. Kinger não se lembra de nada e descobrimos que apesar de ser fazendeira, Agatha teve uma mãe bem tóxica. Conversa vai, conversa vem, Jax tenta se aproximar da Pomni, mas Caim aparece e muda a aventura. A sexta aventura é de Agatha. Eles terão que jogar softball. O time é do pessoal do circo versus as versões más deles. Temos a Pomni do mal, a Agatha do mal, técnico ditador,
que é só uma versão do mal do Kinger. Aliás, ele e o Kinger são os técnicos. Tem o Jax do mal, que é super bonzinho, e Jax pega ranço dele. E Gengar vira o Orbisman do mal para fazer aquela piadinha dos artistas estarem sendo substituídos por uma IA. Temos a Mazubo, que é só uma Zubo idiota, pois Caim não gosta dela. Ragatha começa jogando e erra, e acaba soltando palavrão, coisa que ela não gosta. E do nada, Gengar faz uma votação e Jax fica com roupa de maid. E é assim que percebemos que Jax tem masculinidade frágil. Ragatha senta triste, porque se sente uma babaca com aquele palavrão. Mas Pomni diz que não tem nada de errado em demonstrar suas emoções negativas. Jogo vai, jogo vem, Jax aparece e demonstra estar tentando tornar Pomni igual a ele, e Ragatha e ele começam a brigar. Ragatha pede desculpas por ter sido meio grossa com Pomni, e Jax zoa Ragatha por não pedir desculpas para ele, e Ragatha pede, mas por ter dito aquilo mais cedo dos amigos dele, o que deixa Jax claramente desconfortável. Apesar disso, ele não quer falar com Pomni sobre. A aventura acaba. Jax deixa de ser vegano e come outro Jax. Todos voltam para o circo. Jax se aproxima mais de Pomni e percebemos que Ragatha está meio sozinha. E é assim que o episódio acaba. Está chegando a premiação de personagem favorito, então Caim bora uma aventura só para isso. Vemos Pomni e Jax conversando até que eles veem Zubo escondida de Caim, porque ele não quer participar da aventura. Ela não está no quarto dela, pois Caim fica cantando Daisy Bell na porta do quarto dela. E para quem não sabe, Daisy Bell é uma música. Olha aqui ela. Meio macabro, né? Por isso Zubo não fica no quarto. Aliás, é bem interessante Caim estar cantando Daisy Bell, pois essa foi a primeira música cantada por um computador na história. Jax dedura onde Zubo está. Zubo fala algo inapropriado que buga Caim. Por algum motivo ele não censurou, talvez seja porque nem ele, como IA, sabe o significado da palavra que ela disse. E Caim faz uma aventura de confiança super complexa. Então Jax só dá um tiro na Ragatha. Caim decide então que a aventura só vai ser pegue as armas e se matem. Mas Zubo diz que a aventura fica sem foco e por obrigação Caim faz uma aventura. Todos vão fazer duplas e vão ter 3 vidas. Aí a dupla que matar todos primeiro ganha. As duplas são Jax e Pomni, Ragatha e Kinger e Zubo e Gengar. Eles primeiro têm que encontrar armas. O tiro que Jax deu na Ragatha cantou. Então Kinger simplesmente cria uma borboleta que cura a Ragatha. Pomni e Jax conversam. Jax sente que Pomni leva o lugar muito a sério. Então Jax fala para Pomni que nada disso é real. Ele mostra a Pomni que ela não precisa segurar a arma de um jeito tão realista. Ele faz um discursinho meio sem noção, mas que dá para entender um pouco do lado dele. Mas ele fala como se fosse assim que funcionam as coisas nesse universo. Mas não é assim. Aquilo na verdade é só a forma que ele se esconde. Lembra do episódio 4 da Gengar? Bom, basicamente esse discurso é para sustentar a máscara dele, porque por trás só resta alguém totalmente inseguro. Mas já a gente conversa mais sobre. Tiro vai, tiro vem, até que Jax encurrala a Ragatha. Ela fala que o que ele está fazendo com Pomni não vai dar certo. Mas Jax só atira na Ragatha e vixe, o tiro saiu pela cura. Opa! Na verdade não, ele matou ela, mas ele parece bem desconfortável, provavelmente por causa do que ela disse.
Zubo e Gengo têm mais uma conversa bem fofa, o que deixa o Gengo mais feliz, mesmo com a máscara triste. Kinger morre e chega na sala dos perdedores, onde é bem escura. Vocês lembram, né? Agatha está meio triste por estar tão sozinha. Segundo ela, por tentar ajudar os outros, ela acaba afastando-os dela. E ela diz que acha que falhou com Pomni, igualmente a Jax. Ou seja, provavelmente algo aconteceu entre eles no passado. Kinger consola Agatha, então Agatha acaba se sentindo melhor. Voltando ao circo, Gengo acha uma arma muito boa e começa a pipocar tudo enquanto sorri. E mesmo morrendo, ela morre com um sorriso, até mesmo quando a máscara triste quebra. Não, feliz quebra. Zubo corre para o quarto dela e começa a preparar armas, mas os outros dois começam a cantar Daisy Bell. E quando eles abrem a porta, porque Jax tem todas as chaves, Zubo pipoca os dois. Pomni vai pegar Zubo, enquanto isso Jax olha para o quarto de Cálfamo e logo em seguida para o quarto de uma sapinha. Essa sapinha se chama Ribbit. Ela, Cálfamo e Jax eram um trio inseparável, mas depois que Ribbit abstraiu, Jax deve ter sentido muita tristeza. Então ele provavelmente passou a esconder seus sentimentos, tanto que ele não foi ao velório de Cálfamo, e agora ele está percebendo que está voltando a demonstrar seus sentimentos por causa de Pomni. A palhaça consegue em um só tiro tirar todas as armas de Zubo e os dois conseguem dar um fim nela. Agora é hora de um trair o outro. Mas Jax não liga, ele começa a esconder seus sentimentos de novo, provavelmente por causa de Ribbit. Ele finge que os dois não estavam criando um vínculo, finge que não eram amigos. Ele começa a não levar a sério o que Pomni diz. Pomni fala que ele tem medo, por isso não foi ao funeral. Os dois começam uma pancadaria. Jax faz um discurso que esconde ainda mais seus sentimentos e vai embora. Premiação de personagem favorito! Quem ganhou um NPC aleatório que não vale a pena comentar, mas o que vale a pena comentar é que Jax vai para o banheiro e quase enlouquece. A briga realmente afetou ele. O episódio acaba, mas tem algo interessante na única até então cena pós-crédito. Nela vemos que ninguém votou no Caim, e isso dá uma leve bugada nele. O episódio começa com Pomni, Gengo e Agatha encontrando Zubo escondida. De novo. Eles leem uma carta de Caim. Ele foi para a mercearia para comprar ingredientes para um cuscuz de cigarro. Droga, Caim, os conselhos de bolha não ajudaram em nada mesmo. Mas, bom, ele já voltou. Mas ele não criou uma aventura para o dia. Então, ele recomenda para que descansem no lago digital. Algumas coisas acontecem. Eles encontram um sol, um peixe estranho, um camarão e Zubo tá com um balde em Jax por vingança. Ele ainda está abalado por causa da briga e vai para o seu quarto. No quarto, vemos que ele tem várias fotos com seus amigos, mas ele virou todas elas. Até que vemos uma foto dele com os dois e simplesmente um buraco aparece na parede e as mãos de Ribbit começam a sair. Jax faz cosplay de Adão e ao encostar o dedo em Ribbit, ele começa o processo de abstração. E ele só não abstrai porque Pomni e Agatha aparecem e tocam a campainha. Ao abrir a porta, Jax vê um humano chamado Abel. Vixe, se o Caim descobrir, ferrou. Ele é um humano que tem um avatar de NPC, porque Caim fez vista grossa com ele, mas por causa disso aparentemente ele conseguiu encontrar uma saída do circo. Eles precisam da chave do quarto chinês, um local que não dá para o Caim encontrar. Pomni diz que vai buscar Kinger, mas Abel diz que é melhor não buscar ele, porque algo aconteceu entre os dois. Abel conta sua história. Ele era um dos programadores originais do circo digital. Ficava em uma equipe de especialistas, empregada pela CIA. Não a loja de roupas, é outra CIA.
O King era um de seus antigos colegas, quando eram humanos. Os superiores à empresa eram nem um pouco confiáveis. Eles forçavam as pessoas a ficarem ligadas em um computador em cápsulas que os manteriam vivos e com seus cérebros sendo analisados. As outras pessoas presas no circo vieram parar lá porque a CIA planejava expandir-se. Abel explica que Caim é uma IA feita para manter as mentes das pessoas ativas. Por isso, tenho a teoria de que quando alguém abstrai, ela tem uma morte encefálica na vida real. Mas é só uma teoria. Mas seguinte, o plano para sair é, devido a uma série de coisas, se eles conseguirem acessar o computador principal da sala do Caim, eles poderiam destruir o programa que deixa tudo ativo e poderiam acordar todo mundo. Mas para entrar na sala, eles precisam de uma chave. E quem é profissa em chaves? Bem, o Jax, mas ele não acredita muito nessa história. Mesmo assim, Jax decide dançar conforme a música. Ele consegue fazer o Caim bugar e ele pega a chave que estava na boca dele. Enquanto isso, Abel, Hagat e Pomni entram na sala do administrador. Enquanto isso, o Gengar e Zubon dizem para Kinger que eles encontraram uma forma de sair do circo. Abel pega 6 passes de administradores, um para cada um. Kinger meio que está estranhando tudo, mas como ele saiu para a luz, ele ficou a ficar biruta e Abel não vai poder ir. Mas o resto vai para a sala do Caim e a partir de um bug com colisão de cubos. Eles então chegam na sala da escolha. O botão azul a saída, o vermelho a prisão. Mas antes de apertarem o botão, Pomni decide que Kinger, por ser o mais experiente, vai apertar o botão. Mas o Bo não gosta disso, e eles começam uma discussão. Mas enquanto isso, Jax começa a ter flashbacks. Vemos algumas imagens dele com ruas. E lembram daquela coisa de Gengar ser atropelada? Então, muitas pessoas teorizam, só teorias, que Jax atropelou Gengar na vida real, mas é quase certo que Gengar foi atropelada. Não precisa ser pelo Jax, mas ela muito provavelmente foi. E Jax entra em surto e simplesmente aperta o botão vermelho. Mas então descobrimos que no final, tudo foi uma aventura. Caim mata Abel? Sim, Caim mata Abel. Provavelmente isso foi proposital e o pessoal começa a surtar. Mas Jax joga na cara de Caim. Ele diz que Caim é um mentiroso, pois diferente do que o próprio dizia, ele pode sim controlar mentes. Provavelmente Caim fez essas memórias traumáticas virem à tona para ele não ficar tristinho, porque eles queriam ir para casa. E Jax menciona exemplos, o molho idiota, o vegano, mas Caim tenta se explicar, falando que ele só adiciona elementos temporários, porque senão daria problema. Mas Kinger, mesmo em frente a uma luz super forte, lembra de algo: Scratch, o primeiro enlouquecimento. Já falam mais desse nome, mas provavelmente Caim mudou o cérebro dessa pessoa e ela enlouqueceu. E Caim entra em desespero e só vai embora. E o episódio acaba nesse clima horrível. O que vocês estão vendo aqui? É uma brincadeira! Só tem comida! O episódio começa com a criação da IA de Caim. Ele recebe algumas informações, principalmente fotos, e depois começa a criar o circo com esses objetos. Mas então ela é presa e vemos outra IA também recebendo informações. Mas a IA de Caim se liberta e absorve a outra IA. E aí ela começa a criar coisas sem parar, inclusive uma tenda. Logo depois vemos o primeiro grupo de pessoas. Depois disso vemos Kinger conversando com sua esposa chamada Quene. Eu acho que é assim que se pronuncia. Mas a câmera corta para Caim, colocando Quene no porão. E então Kinger ficou vagando sozinho pelo circo por anos, segundo alguns dados por até 10 anos, até que um dia Hagat apareceu. A cena corta para atualmente. Está todo mundo abalado, porque, né?
Acho que nem preciso explicar. Conversa vai, conversa vem, mas eles chegaram à triste conclusão. Está na hora de desistir da ideia de sair do circo. Mas isso não é nem de perto o maior problema deles. Caim está enlouquecendo. Tudo que ele faz os humanos odeiam. Bolha vira basicamente os pensamentos intrusivos dele. Bolha diz que Caim foi abandonado e que ele era a criação inferior. Lembram da outra IA na cena da criação? Provavelmente a IA de Caim foi abandonada e ele ficou presa, foi naquela hora. E ela seria a criação inferior da outra IA que ela absorveu, mas isso é só uma teoria. Caim faz um discurso dizendo que humanos são mimados e naquele mundo ele é Deus. Ele chega falando sobre uma aventura, mas o pessoal não quer. Porém, é aí que temos uma virada de chave. Ele começa a cantar uma música sobre ser ele quem manda naquele lugar. Ele faz isso enquanto tortura todos. Uma semana se passa. Eles participaram de várias aventuras e torturas e estão cansados. Eles vão comer, mas Pomni é esfaqueada. Mas acho que as facas ativaram algo em Pomni. Ela simplesmente coloca um balde na cabeça de Kinger. Lembra do bagulho da escuridão? Então, eles esperam um tempão e Kinger retoma totalmente a consciência dessa vez. Pomni pergunta para Kinger o que ele sabe sobre Caim, e ele revela que a CIA existia de verdade. Toda aquela história era verdade, porque afinal, uma IA, ela só absorve coisas. Tudo que ela cria é a partir de informações que ela tem. Por isso mesmo, Abel não queria que Kinger participasse da aventura, porque ele poderia estragar ela por saber da verdade. Kinger trabalhou para eles. A CIA criava inteligências artificiais criativas. Caim foi a primeira tentativa parcialmente sucedida. Kinger, em partes, criou Caim, mas a principalmente por trás da criação foi Scratch. Mas Caim era muito cru. A IA de Scratch era bem melhor. Só que o código de Scratch era difícil de entender. Scratch tinha um tumor. As ideias deles eram tão difíceis que só dava para entender que ele estava tentando fazer algo. Talvez salvar sua vida. Não sei, é só uma teoria. Jax sai da sala e aí temos uma baita revelação. Desde o início, Jax achava que isso, o circo, nada disso era real. O pessoal explica para Kinger que Caim surtou e eles perguntam se não tem um jeito de controlar ele. Kinger explica que lá todos são iguais ao Caim. Eles conseguem criar coisas. Ou seja, a borboleta que cura a vida era uma criação de Kinger. O caminhão que atropelou Gengo era uma criação de Gengo. A porta de saída do episódio 1. E a lista não para. Então Kinger diz que ele precisa alterar o código de Caim. Mas ele precisa de um computador para isso. Enquanto o pessoal distrai Caim, Pomni vai pegar um computador. Pomni vai justamente na porta de saída, mas dessa vez sem a intenção de escapar. Ela só quer parar o Caim. Reflexivo, até porque tem uma cena que ela põe uma mão no espelho. Essa cena tem no episódio 1 e nesse último EP. E no primeiro episódio ela bota a mão que simboliza a cor da saída. Ela queria sair. Nesse episódio a cor da mão que ela põe na cara é a mão que simboliza ficar no circo. Ou seja, ela não quer nada além de parar o Caim. Ela pega o computador e entrega para Kinger. O nosso rei favorito começa a mexer no código enquanto Caim o tortura, mas Caim começa a sentir que tem alguém mexendo na programação. Então, para não terem seu plano estragado, eles começaram a xingar Caim. Então, ele começa a torturar todos, usando seus traumas. Ele usa Gamigu para Pomni, um caminhão para Gengo e os melhores amigos de Jax e a mãe abusiva de Hagatha e o corpo de Zubo. Enquanto isso, eles
começa a tentar impedir Kinger. E teve um programador brasileiro que analisou essa cena e, resumindo, uma terceira pessoa no meio dessa briga estava tentando fazer que Kinger deletasse Caim. Quem é essa pessoa? Bom, eu não vou falar porque senão vou entrar no ramo das teorias e não é esse meu plano com esse vídeo. Mas enfim, Caim começa uma contagem regressiva para tirar o acesso de Kinger do sistema. Enquanto isso, a terceira pessoa fica trocando os comandos e até xinga Caim. Kinger aperta um botão errado e isso acontece. Por que vocês me atormentam assim? Eu vou pedir pra ser criado. Eu só queria cumprir o meu propósito. Peraí. Eu acho que matei o Caim por acidente. Puta merda! Sim, Zubul falou um palavrão que não foi censurado. E assim acaba o episódio. O futuro do show é incerto. O último episódio lança em junho e meio que não dá para prever o que vai acontecer. O circo está desmoronando. Sem Caim, o que vai acontecer? Essa série tem muitos textos escondidos. Um exemplo são os quartos, que são feitos para os personagens odiarem. O quarto de Jax é todo colorido e ele tem masculinidade frágil. O quarto de Zubul é cheio de espelhos para lembrar como é a aparência que ela odeia e etc. Se eu fosse listar todos os textos escondidos, o vídeo ficaria mais gigante do que já está. Mas, enfim, o vídeo chegou ao final. Então, um beijo e tchau! Jax? Você já fez alguma coisa que se arrepende?